Nós vamos dar sequência à nossa exposição de Tiago, do livro de Tiago, né? Como nós temos feito já há alguns meses. Começamos lá no capítulo 1, versículo 1. E agora, semana após semana, né? Estamos já no capítulo 4, versículo de número 13. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu vou ler aqui, você acompanha na sua Bíblia, está escrito assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Mas agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Amém. Esse é o nosso texto. Que o Senhor nos fale nesta hora e que somente se ouça a sua voz neste lugar. Amém, irmãos? O que nós temos aqui, irmãos, é um texto que fala sobre a ilusão da autonomia humana. E esse é o nosso tema hoje. A ilusão da autonomia humana. A autonomia humana, irmãos, é apenas uma ilusão. E é isso que Tiago está nos dizendo aqui. Tiago adverte contra a presunção humana, nesse texto, contra a presunção humana em planejar o futuro sem considerar Deus, sem considerar a soberania de Deus, sem considerar o domínio de Deus, sem considerar Deus como sendo aquele nas mãos de quem estão todas as coisas. E essa loucura, a loucura de deixar Deus de fora dos planos materiais, é outra manifestação do mundanismo. Eu acho que os irmãos se lembram que na penúltima mensagem que nós trouxemos aqui sobre o livro de Tiago, que foi no capítulo 4, a partir do versículo de número 1, nós falamos sobre isso. O mundanismo entre os santos. O mundanismo entre os santos e a necessidade do arrependimento. É exatamente o que Tiago estava falando já no início do capítulo de número 4. Se você olhar aí no capítulo 4, no comecinho do capítulo 4, ele diz que as guerras, as disputas, as contendas têm origem naquele mal que está dentro do ser humano, na natureza humana caída, nos prazeres que militam na vossa carne. E aí ele prossegue dizendo, infiéis, versículo 4, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, e aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Tiago apresenta ali o mundanismo. O que é o mundanismo? É viver a vida buscando satisfazer-se a si mesmo sem considerar a Deus. E aqui ele nos dá mais um exemplo do que é o mundanismo, ou mais um exemplo de uma outra manifestação desse mundanismo. E aqui ele apresenta aquele que quer conduzir a sua vida, planejar a sua vida, planejar o seu futuro, sem considerar Deus, ou sem considerar a vontade de Deus, sem considerar a soberania de Deus. Tiago confronta, irmãos, desde o início do capítulo 4, ele confronta os irmãos a quem ele está escrevendo, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que estão espalhados pelo Império Romano. Ele confronta esses irmãos. Muito obrigado, irmã. E agora, de forma bem categórica, ele fala sobre essas pessoas
que dizem assim: eu vou fazer isso amanhã, hoje ou amanhã vou fazer isso. Vai ser assim, o resultado que eu terei será este, como se fosse algo que ele mesmo determinasse, como se o futuro ou o meu futuro estivesse nas minhas mãos. É o que está escrito aí. Versículo 13: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Iremos a tal cidade, passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Está nas minhas mãos, eu decidi. Irmãos, o texto repreende essa autoconfiança. O texto repreende essa autoconfiança mundana, essa autoconfiança que descarta Deus ou que deixa Deus de lado. E como ele repreende isso? Contrastando a fragilidade da vida humana. Ele vai falar no texto sobre a fragilidade da vida humana e ele vai contrastar a fragilidade da vida humana com o controle absoluto de Deus. Ele coloca um do lado do outro. A fragilidade da vida humana, a limitação, a pequenez, a brevidade da vida humana e o controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Tiago confronta estas duas verdades, coloca uma do lado da outra para mostrar que essa mentalidade que exclui Deus dos planos diários é uma loucura e é uma manifestação daquilo que nós chamamos de mundanismo, que ele chama aqui de ser, ou ele chamou aqui, alguns versículos atrás, de ser amigo do mundo. Irmãos, Tiago está aqui exortando mercadores itinerantes, provavelmente negociantes itinerantes. E esses mercadores itinerantes que são exortados aqui eram judeus que desenvolviam um comércio altamente lucrativo. E eles faziam isso por todo mundo, viajando, porque eles dependiam dessas viagens para vender e para desenvolver o seu comércio. Esses negociadores estavam fazendo planos, e nós lemos aí no versículo de número 13, planos inclusive até para um ano, olha só. Nós iremos a tal e tal cidade, passaremos ali um ano. Estavam fazendo planos para um ano, mas eles não tinham garantia sequer de um dia, é o que Tiago vai dizer adiante. Vocês estão fazendo planos para um ano, mas vocês não têm a garantia sequer do dia de amanhã. Vocês não sabem se vocês estarão vivos amanhã. Vocês não sabem o que será do dia de amanhã. E assim nós temos aqui pelo menos duas palavras bem importantes aqui, duas palavras que aparecem nesse texto. São bem importantes. A palavra amanhã, que refere-se a um futuro incerto, destacando a transitoriedade da vida e a falta do controle humano sobre o tempo vindouro. Então essa palavra amanhã fala da brevidade da vida, a transitoriedade da vida, o futuro que é incerto. E a neblina é outra palavra que aparece aí. A vida de vocês é como uma neblina, somente como uma neblina que aparece por um instante, está no versículo 14, e logo se dissipa. A palavra atmis no grego, essa palavra também é uma metáfora que ele usa aqui para falar sobre essa brevidade da vida, sobre como a vida passa muito rápido, muito breve, a vida humana é muito frágil. Aparece e logo se dissipa. Eu digo que essas duas palavras são importantes porque Tiago está falando sobre isso, sobre o fato de que a nossa vida está nas mãos de Deus, sobre o fato de que Deus é Senhor absoluto sobre a vida do ser humano. Tiago está apresentando aqui, irmãos, aquela doutrina que a gente conhece muito bem na teologia reformada, a doutrina da soberania de Deus. Ele está apresentando isso aqui. Ele está afirmando ou reafirmando isso, dizendo que Deus é soberano. E que não há nada que nós façamos que fuja ao controle de Deus. E se eu penso que eu posso viver a minha vida à parte de Deus, ou sem considerar Deus, deixando Deus de fora,
Eu estou apenas me iludindo, isso é apenas uma ilusão. É isso que Tiago está nos dizendo aqui. Então o texto, irmãos, expõe de forma muito clara aqui, mais uma vez, a depravação total do ser humano, que na sua natureza caída ele planeja o seu futuro sem Deus, ele se gaba como se ele fosse senhor do seu próprio destino. Está aí no versículo 13, como nós lemos, e também no versículo 16. Ele se gaba, como diz a nossa versão aqui, né? Vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Vocês se gloriam, vocês se gabam das suas arrogantes pretensões, dessa posição de altivez. E presunção, irmãos, ou a presunção de que ele fala aqui é a presunção daquele que diz, como ele parafraseou aqui a fala daquelas pessoas: iremos a tal cidade, negociaremos lá, vamos ficar 1 ano lá e ganharemos dinheiro lá. A presunção, a autoconfiança mundana, excluindo Deus, sem entender que é Deus quem controla a minha vida, sem entender que a minha vida está debaixo do controle de Deus, e eu vou, se Ele permitir e se Ele assim quiser, e eu farei se Ele permitir e se Ele assim quiser, e não porque eu decidi que eu vou fazer. Então o que Tiago faz aqui é expor esse pecado que está no coração do ser humano. Lembrando que lá no versículo de número 1 ele havia dito: de onde vêm essas coisas? E aí ele diz: dos prazeres que militam na vossa carne, que guerreiam na vossa carne. A razão desses pecados, desse mundanismo, não está no externo, nas coisas externas, não. Está dentro do ser humano, na natureza humana pecaminosa, na natureza humana caída. E mais uma vez aqui, a nossa doutrina reformada, teologia reformada, que afirma isso, a depravação total do ser humano, o pecado original, que alcançou a todos os seres humanos, descendentes de Adão. Somos manchados por essa natureza, por esse pecado, e é por isso que nós lemos lá em Jeremias, no capítulo 17, agora há pouco na nossa liturgia, que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Por quê? Porque o ser humano está manchado pelo pecado. E é isso que Tiago confronta, que ele coloca diante de nós aqui. Tiago nos lembra de nossa ignorância também, irmãos. Olha só o que ele diz aí. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, ali passaremos 1 ano, negociaremos e teremos lucro. Mas olha o que ele diz no versículo 14: não sabeis vós o que sucederá amanhã. Não sabeis. Vocês não sabem como será o dia de amanhã. Vocês não sabem sequer se estarão vivos no dia de amanhã. Ele lança diante dos olhos daqueles a quem ele está escrevendo a verdade de que eles são ignorantes. Ele lança diante de nós a realidade da nossa ignorância humana. Ignorância com respeito ao futuro, ignorância com respeito à vida. Por quê? Porque nós não sabemos o que será do dia de amanhã, não sabemos como será, não sabemos o que de fato é bom. Deus é quem sabe. Quantas vezes nós não pensamos que um caminho é bom e é melhor, e lá no final nós vamos perceber que não era o bom caminho, não é? Que não era o melhor caminho. Deus é quem conhece. Nós somos ignorantes. E é o que Tiago está dizendo aqui. Não sabeis. Então o que Tiago faz é constatar aqui que o pecado está dominando a vida dessas pessoas.
e que eles precisam reconhecer que eles são ignorantes. E ele continua: que é a vossa vida, versículo 14, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou seja, a existência humana, a existência de cada um de nós é uma existência efêmera e totalmente dependente da vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. É uma existência passageira. É uma existência que não permanece por muito tempo. Como neblina, quando o sol aparece, ela logo se dissipa. Quando o vento sopra, ela logo vai embora. Assim é a nossa vida, ele está dizendo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: somos ignorantes e somos fracos. Nossa vida é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Irmãos, nossa própria respiração e o próximo instante da nossa vida não nos pertencem. Não nos pertence. É isso que Tiago está dizendo. Você não sabe se daqui a 10 minutos você estará vivo. Eu não sei se daqui a 1 hora eu vou estar vivo. Isso tudo está nas mãos de Deus, é isso que ele está dizendo. E a nossa vida, a nossa existência é dádiva de Deus. A nossa respiração, a nossa existência e tudo que diz respeito à nossa existência são dádivas monergistas desse Deus que é soberano e que é Senhor. E é isso que ele está nos dizendo. Precisamos compreender esta verdade, de que estas coisas que dizem respeito à nossa vida, à nossa existência, são dádivas de Deus, dádivas monergistas desse Deus soberano que controla e sustenta todas as coisas e que organiza e orquestra o acontecimento de toda a história. A história não está caminhando à deriva. Não, ela está debaixo do controle de Deus. Ele controla, organiza, orquestra todas as coisas, ainda que as coisas pareçam estar fora do controle. Basta você ler a Bíblia, você vai ver que muito do que você vê hoje, o Senhor Jesus falou, os profetas falaram, e você vê acontecendo. Porque tudo está no controle dele. Irmãos, nós não somos autossuficientes, é isso que Tiago está nos dizendo aqui. Nós não somos autossuficientes. Inclusive, o livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo de número 1, vai nos dizer assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Olha só. O que Tiago está fazendo aqui, irmãos, é como que ecoar aquelas palavras lá do Antigo Testamento. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará à luz. E Jó, no capítulo 14, versículos 1 e 2, diz assim: o homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Compreende? A nossa vida, ela vem e vai muito rápido. E nós não temos controle. Está nas mãos de Deus. Qualquer tentativa de achar segurança longe de Deus é uma tentativa, irmãos, ilusória. É aquilo que nós chamaríamos de algo vazio, algo oco, que não tem substância. É uma ilusão. Qualquer tentativa de achar segurança longe de Deus é uma ilusão. E nós precisamos compreender isso, para que a nossa vida não esteja firmada em uma ilusão, mas para que a nossa vida seja firmada em convicção, em convicções daquilo que a palavra de Deus ensina, convicções a respeito da
do ser de Deus, da soberania de Deus. E quando nós lemos o livro de Tiago, é maravilhoso, porque Tiago ele vai falar de Deus de muitas formas. Se você fizer uma leitura com calma, do capítulo 1 até o último versículo do capítulo 5, lá no finalzinho do livro, você vai ver que Tiago enumera quem é Deus de muitas formas. Ele enumera ali os adjetivos que ele dá a Deus, as classificações que ele dá a Deus. Ele apresenta Deus como doador da vida, doador da sabedoria. Ele apresenta Deus também como aquele que salva e aquele que também destrói, como juiz e como legislador, e aí vai embora. Vai estar em torno de 20 ou mais classificações que ele coloca sobre Deus. Ele fala muito de quem é Deus. Quando ele está escrevendo a essas pessoas, a esses irmãos, ele está dizendo: olha, Deus é assim. Vocês precisam compreender que Deus é assim, para que a fé de vocês não esteja firmada sobre uma ilusão, mas sobre uma convicção. A convicção que se ampara no Deus que é verdadeiro, que é único, que é soberano, que é juiz, Senhor absoluto, legislador, aquele que salva e também destrói, que é doador da vida, doador da sabedoria e que é muito mais. E aí vai... Não vou aqui enumerar porque eu não trouxe a lista. Está lá em casa. Mas é isso, irmãos. Precisamos compreender isso. Qualquer tentativa de buscar segurança longe de Deus ou deixando Deus de fora é uma ilusão. É uma ilusão. É por isso que o nosso tema hoje é esse: a ilusão da autonomia humana. Pensar em autonomia e viver a vida de forma autônoma, longe de Deus, é uma ilusão. Deus está no controle, Ele é Senhor absoluto e sempre o será, queiramos nós ou não. Reconheçamos nós ou não. Como cristãos, temos a obrigação de reconhecer a soberania de Deus e de nos submetermos a ela. E aí chegamos ao versículo 15. Versículo 15 está escrito aí: em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Olha só o que ele diz: se o Senhor quiser. Mas eu quero aqui, irmãos, que vocês compreendam uma coisa. Essa frase, se o Senhor quiser, ela não é uma mera formalidade, irmãos, ela é uma confissão teológica fundamental. Tiago apresenta ela não como uma mera formalidade que você fala ou repete, se o Senhor quiser, não, mas como uma convicção. Ele apresenta essa frase como uma convicção. Uma frase que não é só uma mera fala formal ou habitual, não, mas é uma confissão teológica fundamental, onde eu expresso a minha convicção a respeito da vida e da existência humana, a respeito de quem é Deus, a respeito de tudo isso. Essa frase, irmãos, afirma o controle absoluto de Deus. O que Tiago está dizendo é que deveríamos reconhecer o controle absoluto de Deus, em vez de dizer: eu vou fazer, será assim porque eu decidi? Não, deveríamos dizer: o Senhor é absoluto na minha vida. Se o Senhor assim quiser, assim será. Essa frase afirma o controle absoluto de Deus sobre todos os eventos da nossa existência, irmãos. E essa frase também afirma a graça de Deus. Por que eu digo a graça de Deus? Note que ele diz: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Essa frase reconhece a graça de Deus. Afirma que Deus é gracioso e que a nossa existência é manifestação da graça de Deus. E aquilo que fizermos é a manifestação desta graça de Deus. A graça de Deus que opera em cada momento da nossa existência, em cada detalhe da nossa vida.
Essa frase afirma isso, irmãos. Mas infelizmente, quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa situação, para o nosso contexto atual aqui, pensando em Brasil, quando nós olhamos para o nosso contexto e falamos essa frase, ou olhamos para essa frase caiu na maioria das vezes no esquecimento, mas quando ela é lembrada ou usada, muitas vezes ela é lembrada e usada de forma meramente formal ou habitual, sem se dar o devido valor ao que se está dizendo, sem se entender a gravidade disso, como isso é importante, sem entender muitas vezes que isso é fundamental, sem entender que nossos planos só se concretizam se eles estiverem dentro do decreto eterno de Deus, senão eles não vão se concretizar. E isso é ponto, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso, irmãos. Uma ave não cai do céu se o Senhor não assim o quiser. Os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Nada acontecerá sem que a mão de Deus esteja ali operando, sem que Deus esteja ali presente. Então os nossos planos só se concretizam se eles estiverem dentro do decreto eterno de Deus. A forma de nós nos protegermos, irmãos, contra esta presunção, contra este orgulho, contra essa vaidade humana e mundana que nos leva a deixar Deus de fora dos nossos planos, a forma de nos protegermos é cultivarmos uma consciência, uma autoconsciência da nossa ignorância, de que nós não sabemos nada, de que nós não sabemos nada sobre o amanhã, não sabemos nada sobre a nossa vida de fato. Como está lá no versículo 14, não sabeis o que sucederá amanhã. É cultivando uma consciência viva da nossa ignorância, da nossa limitação em conhecer o amanhã, em conhecer as coisas, e cultivando uma consciência também real sobre a nossa fragilidade, que nós vamos nos proteger dessa presunção e desse orgulho humano. E por fim, como diz o versículo 5, também cultivando uma total dependência de Deus, entendendo que Deus deve estar presente. E deixa eu dizer aqui, irmãos, se lembra do que Jesus falou sobre os dias de Noé? Se lembra? O Senhor Jesus, quando estava falando sobre a sua volta, o que ele falou sobre os dias de Noé? Será como nos dias de Noé. Os homens casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Agora olha aqui para mim, entenda uma coisa, ou deixa eu te fazer uma pergunta. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que há de errado nisso? O que há de errado em comer? O que há de errado em beber? O que há de errado em se casar? Nada. O problema é que para aquela geração, para aqueles homens que viviam nos dias de Noé, não havia espaço para Deus. Eles haviam deixado Deus de fora. De fora da sua vida, de fora do seu cotidiano, de fora do seu comer, beber, do seu casar-se. Haviam deixado Deus do lado de fora, haviam deixado Deus de fora dos seus planos. E por isso veio o dilúvio e os levou a todos. E disse Jesus, assim será na vinda do Filho do Homem. Tiago está dizendo, ou está falando exatamente sobre isso. Deixar Deus de fora dos nossos planos. Esse é o pecado, irmãos. Note você que ele está falando com pessoas que são comerciantes.
Pelo menos nesse texto, do versículo 13 até o 17, ele está falando com mercadores, comerciantes, negociantes. Mas se você prestar atenção, ele não acusou esses irmãos de fazerem negócio desonesto, fraudulento, antiético ou coisa do tipo. Em nenhum momento aí. Você não vê ele dizendo, vocês estão vendendo e usando uma balança que está roubando ou coisa do tipo. Não. Vocês estão negociando e recebendo propina. Não. Ele não acusou, ele não apontou nenhum pecado moral na atitude dessas pessoas. Não. O que ele aponta como pecado ali é simplesmente fazer planos e deixar Deus de fora. Simplesmente isso. E eu pergunto a você, quem é que não faz planos? Todos nós fazemos. Que há de pecado nisso? Nada. Desde que você coloque Deus nos seus planos. Desde que Deus esteja presente nos seus planos. Desde que você considere a vontade de Deus nos seus planos. Desde que Deus faça parte de tudo isso. Desde que Deus seja o centro da sua vida e das suas decisões, não há nada de errado em fazer planos. Mas nós vivemos hoje em um mundo onde se busca desesperadamente por organizar-se, fazer planos, fazer agendas. Existem cursos e mais cursos sobre isso. Todo o tempo você vê isso. Porque as pessoas acreditam que tudo depende da sua própria capacidade. As pessoas estão acreditando que tudo depende das suas próprias habilidades. As pessoas estão, como diz aqui a Escritura, se vangloriando das suas arrogantes pretensões, se orgulhando disso, buscando em si mesmo para cumprir os seus planos. E o que Tiago está condenando é justamente isso. Ele está dizendo, meus irmãos, não façam isso. Embora aqui nesse texto é interessante que Tiago, uma das palavras que ele mais usa durante toda a sua carta é a palavra irmãos. Irmãos. É uma das palavras que ele mais usa. Mas nesse texto aqui, do versículo 13 até o 17, ele não usa a palavra irmãos. Parece que ele estava meio nervoso, né? Nesses versículos. Ele não usa a palavra irmãos. Estou brincando, tá, irmãos? Mas por algum motivo ele não usou a palavra irmãos. E o que ele combate aqui é esse sentimento, ou essa atitude de deixar Deus de fora. Ele combate, como falamos aqui agora, o orgulho no versículo 16. Olha aí para o versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Irmãos, o orgulho que ele combate aí, jactância, é esse orgulho exacerbado, sabe? Esse gabar-se. É aquela atitude de gritar, eu faço, eu tenho, eu posso. Essa atitude de gabar-se é o orgulho, seria mais ou menos assim, o orgulho expresso em voz alta. Alguma coisa mais ou menos assim, para que você compreenda. Isso é jactância. E ele diz, vocês vos jactais, agora mesmo, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Vocês manifestam esse orgulho em voz alta. Esse orgulho sobre o quê? Arrogantes pretensões. Está na nossa Bíblia traduzido por arrogantes pretensões. É uma palavrinha que era usada no texto grego para falar do curandeiro que era charlatão, curandeiro que não fazia curas, né? Só vendia
a mentira de que ele era curandeiro. E ele fazia muita propaganda daquilo, mas ele não entregava aquilo que ele prometia. Essa palavra normalmente era usada para esse tipo de atitude, da atitude daquele curandeiro. É uma palavra que normalmente descreveria ou era uma característica dessa pessoa, desse tipo de pessoa. Curandeiro, o tipo de curandeiro que prometia, mas não fazia, mas fazia muita propaganda. E o que ele diz aí? Vocês manifestam o orgulho de vocês em voz alta sobre algo que vocês fazem propaganda, mas vocês não têm para oferecer. Não há substância. E é interessante isso, porque Tiago, embora não usou a mesma palavra, mas ele já havia falado na carta sobre esta religião que é oca, religião que é vazia, religião que é vã. Lembra disso? Lá atrás ele falou, essa religião é vã, é oca. Ele falou, irmãos, usou esse termo. E aqui novamente ele parece resgatar uma ideia parecida, como que ele estivesse dizendo a mesma coisa. Falando, olha, a vida prática de vocês, no dia a dia, no comércio, no trabalho de vocês, está sendo assim. Vocês estão se orgulhando de algo que vocês dizem ter, mas não têm. É oco, é vazio. Por quê? Porque Deus não está presente. Isso é fruto, irmãos, do pecado, fruto da depravação do ser humano, a depravação onde o ser humano caído exalta a sua própria sabedoria e força. E ele vai dizer aí, no versículo 16, ainda finalzinho do versículo 16, ele diz aí, toda jactância semelhante a essa é maligna, todo esse orgulho é maligno. Por quê? Porque ele usurpa a glória de Deus, ele tira o lugar de Deus. Lembre-se, ele não está condenando um comércio desonesto, ele não está condenando pecados morais, não, ele está condenando simplesmente o ato dessas pessoas fazerem planos, deixando Deus de fora, simplesmente isso. E ele diz, isso é orgulho. Achar que a sua vida está nas suas próprias mãos, e esse orgulho é maligno porque ele usurpa a glória de Deus. Esse lugar é de Deus, quem é Senhor da sua vida é Deus, quem tem nas mãos o controle da sua existência, quem sustenta a sua respiração é Deus. É Deus. E quando você toma para si esse lugar, você está tomando o lugar de Deus. Deus é o único que governa o tempo e a existência. Lembra que ele falou lá, hoje ou amanhã passaremos lá 1 ano. A pessoa acha que domina o tempo. Faz planos para 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ela não tem garantia sequer do próximo dia. E o pior de tudo, ela faz planos sem considerar Deus. E ele diz aqui que essa jactância, esse orgulho é maligno. Mas maligno aqui, irmãos, é uma palavrinha que também, normalmente, ela traz a ideia de o mal, a palavra grega aqui traz normalmente essa ideia de um mal que faz mal. Ou aquilo que é prejudicial, que é danoso. Isso fala de perversidade, é muitas vezes traduzido por perverso, maldade, perversidade. Muitas vezes é traduzido assim. Então quando ele diz aqui essa jactância, esse orgulho, ele é maligno, ele está dizendo, ele é perverso, ele é prejudicial, ele é um mal que faz mal a outras pessoas. Atinge aos outros que estão em volta também, é maligno, é ruim, é perverso, e é por isso que precisamos extirpar de nossa vida, arrancar isso de nossa vida.
por meio do arrependimento e da confissão. Irmãos, no versículo 17, no versículo de número 17, Tiago diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Aqui, irmãos, algumas vezes, se você fizer uma leitura meio superficial, você vai achar ou ter a impressão de que esse versículo parece não ter conexão com os outros versículos, do 13 até o 16, mas ele tem toda a conexão. Porque o fazer o bem aqui é o fazer o que é reto. A palavra bem aqui também significa reto, aquilo que é certo. Então, aquele que sabe o que deve fazer, que sabe como fazer certo e não faz, está em pecado. E é interessante que uma tradução bem literal aqui do texto seria mais ou menos assim, o finalzinho, né? Está em pecado ou está pecando, como está na nossa versão, seria a tradução bem literal, seria assim: pecado para ele próprio é. Pecado para ele é. A palavra aí é hamartia autoestim. Seria pecado para ele é, para si próprio é. Ou seja, a pessoa, ela está cometendo pecado contra si mesmo. Ela está cometendo um pecado que prejudica ela mesma, ela está sendo perverso consigo mesmo. É lógico que a ideia aqui é estar em pecado, sim, está em pecado, mas é como se o pecado aqui fosse algo contra a própria pessoa, ela estivesse como que se mutilando ou se automutilando, coisa do tipo. E nós precisamos entender, irmãos, que essa omissão aqui é a omissão que ele fala aqui, quem sabe fazer o bem não faz, é a omissão em reconhecer a vontade de Deus e se submeter à vontade de Deus. Porque todo o contexto ele está falando disso, de reconhecer, se o Senhor quiser, reconhecer a vontade de Deus, reconhecer que é Deus quem governa, reconhecer que é Deus que é Senhor de toda a história, de todos os acontecimentos. E aí ele diz, se você sabe fazer e não faz, se você sabe fazer o certo, aquilo que é o bem e não faz, é omissão. Omissão em quê? Omissão em reconhecer a vontade de Deus e omissão em se submeter a essa vontade de Deus, a soberania de Deus em seus planos. Você pode fazer planos? Você pode fazer planos, mas você tem que submeter os seus planos a Deus, reconhecer Deus em todos os seus caminhos, como diz a Escritura. É pecado, irmãos. Tudo que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: é pecado não viver na dependência de Deus. É pecado. Quando nós vivemos a nossa vida não estando na dependência de Deus, nós estamos em pecado. É o que ele está dizendo aqui, de forma resumida. Conhecimento, irmãos, outra coisa que está implícita aqui no versículo 17, é que conhecimento implica em responsabilidade. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Conhecimento, sabe fazer, tem conhecimento e não faz, está em pecado. Por quê? Conhecimento implica responsabilidade. O apóstolo João, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 2, verso 21, ele diz assim, vou ler aqui na NVT, está um pouquinho mais esclarecido, tá? Na NVT, 2 Pedro 2,21 diz assim: teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Olha só, teria sido melhor nunca conhecer o caminho da justiça do que, tendo conhecido o caminho da justiça, rejeitar a ordem recebida a ordem recebida para viver de modo santo. Ou seja, conhecimento implica em responsabilidade.
É por isso que o nosso pecado, quando nós vivemos dessa forma, é maior do que o pecado do incrédulo. Por quê? Porque nós temos um conhecimento maior, nós estamos pecando contra um maior conhecimento, então o nosso pecado é mais grave. E é por isso que Tiago chama essas pessoas aqui à realidade, ao arrependimento, como nós vimos lá atrás, nos versículos de número 7 até o 10, que é um chamado ao arrependimento. E aqui, irmãos, nós temos 3 atitudes que nós podemos, qualquer ser humano pode ter diante da vontade de Deus. 3 atitudes. Diante da vontade de Deus, 3 coisas você pode fazer. Primeiro, você pode ignorar. Segundo, você pode desobedecê-la. E terceiro, você pode obedecê-la. Essas 3 atitudes. Mas uma coisa é certa: você é responsável pelas suas atitudes. E você será responsável diante do Senhor. A responsabilidade humana também é um ponto central da teologia reformada, da doutrina sagrada da Escritura. A graça irresistível, irmãos, é que nos capacita a obedecer. Não é que algum de nós aqui seja perfeito, esteja vivendo em perfeição, esteja vivendo um padrão de santidade que já não precisa de mais nada. Não é isso. Nós estamos aqui em uma luta constante. No início do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 10, Tiago nos apresentou os nossos 3 grandes inimigos: o mundo, a carne, o mundo e o diabo. Estão ali, do versículo de 1 até o versículo 10. A carne, o mundo e o diabo, nossos 3 grandes inimigos. Estamos em uma luta constante, irmãos, com esses inimigos. Constante. Mas a graça de Deus, essa graça irresistível, é que nos capacita a obedecer, é que nos capacita a viver na presença do Senhor. Mas a falta de obediência, irmãos, é uma manifestação da nossa natureza caída que resiste à vontade de Deus. E uma coisa é certa: as duas ainda convivem em nossa natureza. A graça de Deus que nos alcançou, o Espírito Santo está em nós, a graça de Deus nos alcançou, nos salvou, nos redimiu e nos conduz pelo caminho da justiça, mas também a natureza caída ainda vive em nós, por isso que vivemos esse constante conflito. A graça de Deus nos sustenta e nos leva à obediência, e a natureza caída nos leva à desobediência. A conclusão, irmãos, chegando aqui à conclusão de tudo que Tiago disse aqui, a soberania absoluta de Deus governa cada aspecto da existência. É tudo que Tiago disse aqui. Que a soberania de Deus, o fato de Deus ser o Senhor e soberano do universo, isso, ou Ele, é quem governa cada aspecto da existência e do futuro. E a presunção humana em planejar a sua vida, sem a vontade de Deus, é uma manifestação pecaminosa do pecado original, da depravação total da natureza humana, da natureza caída, adâmica, que está em nós. E nós temos aqui, eu quero apresentar aos irmãos rapidamente 3 aplicações práticas, embora já tivemos aqui algumas aplicações, mas 3 aplicações práticas aqui diante desse texto. Primeiro, cultive a dependência diária e consciente da soberania de Deus em todos os seus planos e decisões, reconhecendo que, se o Senhor quiser, é a base de toda a ação. Essa frase, ou essa atitude, se o Senhor quiser, é a base de toda ação, deve ser a base de toda ação. Cultive essa dependência diária e consciente da soberania de Deus. Segundo, arrependa-se de qualquer autoconfiança e de qualquer orgulho que leve você a agir como se fosse senhor do seu próprio tempo, do seu próprio destino,
submetendo-se humildemente à vontade de Deus. Arrependa-se submetendo-se à vontade de Deus. Arrependa-se de todo orgulho, de toda arrogância que te leva a agir como Senhor do seu próprio tempo e da sua vida. Terceiro, use a brevidade da vida, essa verdade de que a vida passa assim, como um vento, tão rápido, como um sopro. Use a brevidade da vida, esta verdade, essa realidade da brevidade da vida como um estímulo para buscar a glória de Deus em cada momento da sua vida. Uma vez que essa vida passa rápido, use essa verdade para buscar a Deus em cada momento da sua vida, vivendo de forma que a sua vida honre ao Senhor, honre aquele que soberana e graciosamente nos concedeu o fôlego de vida, nos concede vida a cada momento e sustenta a nossa existência. Tá? Faça isso e eu tenho certeza você ou nós seremos cristãos caminhando para o céu, no caminho da santificação, né? Que estaremos agradando ao nosso Senhor, estaremos honrando ao nosso Senhor no que diz respeito à nossa atitude para com os nossos planos, para com o nosso futuro. Lembre-se, seu trabalho, seu futuro, sua vida, tudo está nas mãos de Deus. Considere a vontade de Deus, considere a pessoa de Deus na sua vida. Mais do que isso ainda, faça dele o centro da sua existência.